Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar resumidamente o que seria taxa metabólica basal, também é muito encontrado como TMB, taxa metabólica basal, e o que seria também o gasto calórico diário, certo? Então para isso eu vou estarei utilizando fórmulas de a fórmula mais aceita em questão para cálculo de taxa metabólica basal, gasto calórico diário aproximado por meio de uma fórmula, certo? Que seria as fórmulas do Dr. Harris Benedict. No caso, tem uma fórmula para homem e uma para mulheres, pois existe uma distinção na questão de gêneros, que o homem ele consome mais energia com a mulher, mesmo que tivesse características fisiológicas, assim, na questão de idade, peso, altura, as mesmas, o consumo seria diferente. Então, por isso são duas fórmulas. Aqui está a para homens e aqui para mulheres, ok? Então, antes que alguém mencione aí, aqui está 66 e aqui 665. É exatamente essa fórmula. Então, ó, os fatores que se multiplicam aqui são voltados para uma mulher nessas condições e essa daqui para um homem, ok? Então não é porque aqui está isso e aqui está isso que está errado, não. Cada um tem uma fórmula e isso obtém resultados precisos, certo? Então a taxa metabólica basal é a quantidade de energia que o corpo consome mesmo estando em absoluto repouso. Isso pode ser até mesmo dormindo, porque mesmo assim seu coração está batendo, você está respirando e você está consumindo energia, certo? Então isso seria a taxa metabólica basal. Já o gasto calórico diário é a quantidade total de energia que o indivíduo consome, por exemplo, no dia. Ou seja, para se chegar a esse gasto calórico diário, você precisa o quê? Determina a taxa metabólica basal e entra com o fator atividade física. Atividade física não necessariamente está relacionado a exercício, ok? Correr, nadar, essas coisas. Simplesmente você ir trabalhar é uma atividade física, você caminhar é uma atividade física, certo? Então esse é o fator que ajuda a determinar o gasto calórico diário. Então aqui, ó, isso é uma tabelinha que eu desenvolvi, eu vou até deixar o endereço aí caso alguém tenha algum interesse em adquirir, como você pode adquirir, certo? Mas o que essa fórmula faz aqui é o que você poderia normalmente fazer pegando papel, caneta e uma calculadora, certo? Um lápis, por exemplo. Você resolveria essa fórmula o quê? De que maneira? Substituindo os valores aqui onde está mencionado. Por exemplo, seria 66 mais 13,7 vezes o peso da pessoa, no caso de um homem, o peso em quilos, mais 5 vezes a altura tem que ser dada em centímetros, menos 6,8 vezes a idade em anos, certo? Você resolvendo essa fórmula, você chegaria exatamente ao mesmo resultado que eu vou conseguir com a fórmula. Só como isso daqui é uma tabela dinâmica do Excel, uma planilha, você vai inserir os resultados e ele vai calcular automaticamente. Então aqui a princípio, eu inicio selecionando o sexo, que seria masculino ou feminino. Vamos começar aqui pelo feminino. Coloca a idade. Vamos colocar 28 anos. O peso em quilos, também pode ser peso fracionado, no caso, por exemplo, 80,5, que nada mais seria do que 80 kg e 500 gramas, certo? Então pode-se fazer isso nessa tabela também. Então vou colocar aqui, ó, que pesa 65,5, 65,5 kg. A altura ela tem que ser dada em centímetros. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 1,60 m, isso significa o quê? 160 centímetros, certo? É importante que esteja em centímetros. 160, certo? Então aqui ó, já tem o primeiro resultado, taxa metabólica basal, que é aquilo que eu mencionei, que o corpo consome mesmo em total repouso, certo? Então aqui teríamos a taxa metabólica basal.
Agora, na questão do gasto calórico diário, você precisa entrar com o fator, que eu vou chamar de fator atividade física. Como eu expliquei anteriormente, não necessariamente está ligado à prática esportiva. Então, aqui existem 5 níveis de classificação, que vai de sedentário a muito ativo. Então, aí vai de cada um determinar o seu nível de atividade, certo? Então, na questão do esportista, eu conseguiria determinar mais ou menos o que seria o quê. Então, por ser praticante de atividade física, você já acaba entrando na questão de moderado ativo, certo? Que seria de 2 a 3 vezes por semana, bastante ativo de 3 até 5 vezes por semana e muito ativo de 5 a 7, certo? Mas como eu mencionei também, não necessariamente está relacionado à questão de atividade física. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma rotina diária muito na questão assim que utilize muito esforço físico, ela também pode ser classificada como moderado ativo ou até mesmo bastante ativo em alguns casos, como algumas profissões em lavoura, construção civil e coisas do tipo, certo? Então, com isso, ó, vocês podem ver que na medida que eu altero aqui, ó, se altera também o gasto calórico diário. Então, uma mulher com essas características aqui, idade, peso, altura e tal, e que fosse moderado ativo, mesmo que não fosse uma praticante de atividade física, mas que ao longo do dia trabalhasse muito de pé, que ficar de pé consome energia, tivesse uma rotina no dia a dia, na simples profissão, uma simples questão de cuidado do lar, por exemplo, fosse classificado como moderado ativo, ela teria um consumo calórico aqui, ó, de 2.247 calorias, certo? Então isso seria o gasto calórico diário. Então acho que deu para entender o que é o TMB, ou a taxa metabólica basal, e o que seria o gasto calórico diário. Caso alguém tenha interesse em adquirir essa tabela aqui, então você vai estar acessando aqui www.multipapo.com.br. Se você não cair diretamente nesta página aqui, do seu lado direito vai ter essa tabelinha aqui. Você vai clicar aqui em tabelas e planilhas. Aí você vai vir para essa lista aqui, onde você pode de fato adquirir a planilha, certo? Então, por exemplo, o código dessa daqui ó, é o TB01. Então você clica em comprar, você vai ser redirecionado para o site da Hotmart e lá você faz todo o procedimento e eles intermediam isso. É um site seguro e tal. Então eles vão desde o processo de recebimento até a disponibilização, aí é com eles, certo? E na questão do valor, é um valor simbólico, dado em vista a questão do tempo que se demanda, mas também digo que é perfeitamente possível que você desenvolva uma com você. É simplesmente uma questão de tempo, paciência e atenção, porque simplesmente são fórmulas, ok? Então, basicamente era isso. E lembrando também, quem adquirir essa tabelinha aqui, ó, adquire duas, porque a primeira versão era essa, que da mesma maneira que eu preenchi os dados, você preenchia aqui, ó. Se fosse homem, você colocava aqui, mulher aqui, e depois você selecionava o fator atividade física. E funcionam de forma idêntica, certo? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!